Se Leonardo dá 20, por que é que eu não posso dar 2? Se Leonardo dá 20, por que é que eu não posso dar 2? Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. E aí pessoal, hoje vou gravar mais um vídeo complementar, né, como material complementar ao curso Histórias Clínicas Freudianas, né, Histórias Clínicas de Freud. É um curso onde a gente está abordando, né, vários casos clínicos atendidos pelo Freud, ou análise que ele fez de algumas, né, como foi o caso do Schreiber, a partir de uma biografia, ou como o Leonardo da Vinci, que é o tema do próximo encontro, em que o Freud reúne assim, né, um tanto de biografias, não tem uma biografia específica que o Freud pega, tem algumas biografias que ele analisa, e principalmente a partir de uma lembrança do Leonardo da Vinci, que está escrito num dos cadernos do Leonardo, o Freud ele escreve, né, ele faz uma análise, né, uma análise muito criticada, inclusive, né, porque como o Freud não atendeu o Leonardo, algumas pessoas vão acusá-lo assim, de uma psicanálise selvagem mesmo, assim, até onde procede ou não fazer uma análise psicanalítica. O Freud comete alguns erros, ele traduz do italiano, né? Ele pega uma tradução do italiano equivocada, em que fala dessa lembrança como se fosse um abutre, e na verdade é de um milhafre, né? de uma outra ave, e o Freud tira algumas consequências da questão do abutre, que não procede sendo um milhafre. Então é um material muito controverso, né, com críticas e elogios, mas de qualquer maneira eu acho que muito importante na obra do Freud, porque mostra também assim, a forma do Freud trabalhar, né, como que ele trabalha, como que ele vai fazendo a investigação dele, né, as interpretações. Então vai estar aí no curso também, a gente vai debater esse texto. Mas hoje eu queria abordar como eu disse, um material complementar. Não vou falar aqui do texto do Freud, mas eu queria, para a gente trabalhar esse texto do Freud, que a gente tivesse uma familiaridade, né, uma mínima familiaridade com a vida do Leonardo da Vinci, né? Mesmo que a gente não explore todas as biografias que o Freud pegou, né, mas eu acho que a gente tem hoje, né, uma biografia que eu acho importante, que é do Walter Isaacson, né, chama Leonardo da Vinci, o livro, né? E ele é muito importante porque o Walter Isaacson, ele além de ir, né, nos cadernos, Leonardo escrevia muitos cadernos, mantinha assim, um diário constante, né, com anotações assim, sobre a vida, sobre questões financeiras, sobre arte, desenhos, projetos. Então é muito interessante, né, esses cadernos. O Walter Isaacson lê esses cadernos, são 7.000 páginas, salvo engano, de cadernos do Leonardo da Vinci, mas além disso ele vai nas biografias existentes, né, em todas as biografias, várias biografias, né, então um livro mais recente, que pôde, vamos dizer assim, se servir desse amplo material de estudo sobre Leonardo da Vinci, né. Então a ideia hoje aqui não é falar sobre Freud, a interpretação que o Freud faz do Leonardo, mas a gente fazer um resumo sobre a vida desse grande artista, cientista, desse grande símbolo do Renascimento italiano, né, que foi Leonardo da Vinci, né. As imagens que a gente tem de Leonardo da Vinci não são muitas, né, em primeiro lugar, e todas têm um certo nível de dúvida, assim, né? Se é realmente um retrato do Leonardo, se Leonardo era ou não assim. Mas as imagens que a gente tem, né? Vou começar, a gente falar da vida dele, começar recuperando, né, na memória assim, de vocês a imagem do Leonardo da Vinci. Mas aí as poucas imagens que a gente tem dele datam mais ou menos do mesmo período, né? Que é por volta de 1512. Então, 1512, 15, então é mais ou menos o Leonardo da Vinci com 60 anos, né? Um desenho que a gente tem
dele, que esse talvez seja o que a gente tem mais convicção de que é um retrato de Leonardo da Vinci, porque está escrito lá, né, Leonardo da Vinci embaixo, é um retrato de um discípulo dele, depois a gente vai ver quem foi, né, o Francesco Melzi, que é um filho adotivo dele. A gente vai entender mais adiante quem foi Francesco Melzi. Ele fez esse retrato, né, que está lá na Inglaterra, no Reino Unido, né, é o retrato de Leonardo da Vinci, né, ele por volta de 60 anos, desenhado pelo Melzi, né. Um outro retrato que também esse um pouco mais duvidoso, mas que também, né, tudo indica ser do Leonardo da Vinci, é um pouco mais polêmico assim, mas é o retrato chamado retrato lucaniano, né, por estar na Lucânia, né. Então não sabe quem pintou esse retrato, né, que aparece de boina, né, um retrato, talvez esse seja um dos mais famosos, né. Inclusive na abertura aqui eu coloquei esse retrato, o Walter Isaacson colocou na capa do livro dele também o retrato lucaniano, né, esse retrato que está lá na Lucânia, de um artista desconhecido, pintado também em torno de 1510, então também com Leonardo da Vinci por volta de 60 anos. Né? Há também um outro retrato de Leonardo da Vinci, e esse é bem interessante porque tudo indica que é um autorretrato, né, foi pintado pelo próprio Da Vinci, que é o retrato de Turim, também, né, por estar em Turim. Ele também por volta de 1512, né, e que o próprio Leonardo talvez se pintou. Né? Então são alguns retratos que a gente tem aí, essa é a figura do Leonardo da Vinci. Tem também uma pintura do Rafael, na Escola de Atenas, na pintura dele de Escola de Atenas, né? Ele pinta vários filósofos e ele parece usar, para representar os filósofos, se inspirar em personalidades contemporâneas. E o Platão do Rafael, tudo indica também, foi inspirado no Leonardo da Vinci, principalmente pelo gesto, né? O Platão está assim. Vocês vão ver lá, eu vou colocar aí a imagem da Escola de Atenas, o Platão está com o dedo para cima, é um gesto muito explorado pelo Leonardo da Vinci. Né? Nas pinturas do Leonardo da Vinci, a gente vai ver aqui também, muitas vezes aparece uma figura apontando para cima ou para fora do quadro, a gente vai ver esse dedo, né, em risco, assim, é uma marca da obra do Leonardo da Vinci. Mas vamos lá, tendo recuperado um pouco da imagem de Leonardo, vamos ver assim, quem foi, né, Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci nasceu em 15 de abril de 1452, né? Ele é filho de um tabelião chamado Ser Piero da Vinci. Da Vinci é onde ele nasce, a cidade dele, tá? Não é um sobrenome assim, mas acaba sendo adotado como um sobrenome, né? Principalmente pela cultura, né? A gente chama Leonardo da Vinci. Então, acabou sendo adotado, mas é a região, a cidade que ele nasce, né? Ele nasce em Vinci, por isso que o pai dele também é referido como Piero da Vinci, um tabelião, e ele nasce de uma relação assim, não oficial do pai, né? Então ele é considerado um filho ilegítimo do Piero da Vinci, né? Esse tabelião, ele tem um caso assim com uma mulher nova de 16 anos, salvo engano, que engravida do Leonardo da Vinci. Ele ajuda, né, e depois vai até criar o Leonardo da Vinci, mas não legitima o Leonardo da Vinci como um filho dele. Tá? Não reconhece assim, legalmente o que ele poderia fazer, né, sendo tabelião, né, e nem mesmo na morte, né, no testamento, não coloca o Leonardo da Vinci. Né? Então o Leonardo da Vinci é um filho legítimo, o que para alguns pode ter sido uma certa sorte, porque sendo ele o primogênito, o primeiro filho do Piero da Vinci, na tradição italiana, ele muito provavelmente seria um tabelião. E sendo ilegítimo, isso permitiu que ele não fosse exatamente, né, seguisse a carreira do pai, deu um pouco mais de liberdade para ele. Então o pai casa com a Caterina,
casa não, desculpa, ele tem um relacionamento com essa mulher chamada Caterina, e essa mulher, ela tem o Leonardo da Vinci, e assim que o Leonardo da Vinci nasce, o pai dele casa com uma outra mulher chamada Albiera. 8 meses após o nascimento do Leonardo da Vinci, o pai dele casa com a Albiera. E o Leonardo da Vinci ele é criado um pouco assim nas duas casas. Primeiro fica na casa da Caterina, mais tempo ali mesmo, morando lá, sendo cuidado por ela. Mas por em torno de 5 anos mais ou menos, ele vai morar com o Piero da Vinci. O Piero não tem outro filho, fica tentando ter filho, a Albiera morre sem ter filho. Ele só vai ter filho quando o Leonardo da Vinci já está com 20 e poucos anos. Então o Leonardo passa muito tempo sendo filho único e criado ali com o Piero, com a Albiera. Depois a Albiera morre com a outra mulher, a outra madrasta, que o Piero da Vinci casa com outra pessoa, pelas avós ali, mas também com a Caterina por perto, vamos dizer assim. Mas a verdade é que a gente tem poucos elementos da infância do Leonardo da Vinci, né? A gente tem mais ou menos isso, né? Sabe-se que ele não fazia ainda as anotações, né? Os biólogos também não encontraram muitas coisas, mas que possivelmente ele morou até os 5 anos na casa da Caterina e depois morou com o Piero da Vinci, que o tratava como filho, mas sem o legitimar, né, oficialmente. Tem uma cena, uma lembrança da infância de Leonardo da Vinci que aparece nos cadernos dele. Então, quando ele está escrevendo os seus cadernos, tem um momento que ele faz uma menção a um período da infância, que é justamente o que o Freud analisa, né? Então, é um dos únicos, vamos dizer assim, fragmentos que a gente tem assim, desse período da infância, é uma lembrança que ele tem, muito esquisita, para falar a verdade. Justamente por ser esquisito, o Freud deduz que é uma certa fantasia que a mente dele criou, possivelmente, né? Assim, é um pouco estranha, né? E que parece mesmo ser uma construção da mente dele, mas ele anota isso lá no caderno, né? Quando ele está, depois a gente vai falar disso, né? Ele tem um interesse muito grande pelos pássaros e pelo voo, né? Ele quer estudar como é que o pássaro faz para voar. Ele é um cara muito curioso, quer saber de tudo, né? Ele vê os pássaros voando e fala, olha, o pássaro, ele quando ele bate asas, o movimento para descer as asas é mais rápido ou mais devagar do que para subir as asas? Aí ele vai estudando que uns é mais rápido, outros é mais... Então ele é muito curioso, muito obcecado assim, com as coisas da natureza. E, curiosamente, né, ao estar lá estudando esses movimentos dos pássaros, os voos, etc. e tal, ele escreve isso no caderno, que ele talvez estava fadado, né, vamos dizer assim, o destino já queria que ele interessasse pelos pássaros, porque uma das primeiras lembranças que ele tem da vida dele é de um pássaro. Mas olha que lembrança mais estranha, ele lembra dele no berço, o que já causa um estranhamento, né? Poucas pessoas têm lembrança do berço, né? Será que é uma lembrança mesmo ou é uma fantasia? Ele lembra dele bebê no berço em um milhafre, né? Um pássaro chamado milhafre. O Freud confunde e trata como se fosse um abutre e tira toda uma consequência do abutre, representa lá na mitologia egípcia, etc e tal, e na verdade não era um abutre, era um milhafre, né? Então o milhafre pousa no berço dele e com a cauda fica abrindo a boca dele, né? Fica passando a cauda na boca dele, né? Na íntegra, assim, né? A lembrança que está lá no caderno está da seguinte maneira: escrever sobre milhafre parece ser minha sina, uma vez que entre as primeiras lembranças da infância, pelo que me parece, o Freud fala, olha, isso tem alguma coisa de fantasia. Eu estava no berço quando o milhafre se aproximou, abriu minha boca com a cauda e a enfiou repetidas vezes por entre meus lábios. Então ele enfiando a cauda, né, no lábio do Leonardo da Vinci. É claro que, e aí o Freud fica pensando, olha, isso parece, tem tudo para ser uma fantasia, né, porque tá lá no berço e tal, né, é difícil de lembrar isso e tudo. E o Freud pega muito por essa questão oral, né? O milhafre introduzindo ali a cauda, no momento, né, do bebê, que o bebê está muito nessa fase oral, de sugar o seio.
O Freud vai por esse caminho, mas eu não, como eu disse, não é meu objetivo aqui, vou tratar disso lá no curso, Histórias Clínicas de Freud. Aqui meu objetivo é tratar a biografia do Leonardo da Vinci. E é isso, ele nasceu em 1452, né, vivia nessas duas casas, e da mãe e do pai, da madrasta, né, da Albieira, e a gente tem esse fragmento esquisito, estranho, que é a lembrança que ele tem ali da infância dele. O fato, né, assim, que a gente já sabe, né, aí nesse período da infância não tem muitas informações, o que a gente sabe é que aos 12 anos, né, portanto em 1466, quando ele tinha 12 anos, ele muda para Florença, né, então ele vai para Florença aos 12 anos, né, e um pouco na expectativa assim, de tentar a vida lá. Ele recebe uma educação, isso é importante também, na infância, ele recebe uma educação muito modesta, tá? Então não é um erudito, né? Isso, ele vai insistir muito nisso nos seus cadernos e tudo, dizer assim, né, que isso fez bem para ele, né, não ser muito erudito, porque ele virou um certo cientista, segundo ele, movido muito por isso, por não confiar tanto em teorias, né? Ele tem que recorrer assim, à experiência mesmo em si. Mas, por outro lado, quando ele fica mais velho, ele reconhece também o valor da teoria, né? E ele começa a estudar mais, né? E começa a ter mais acesso também a livros, porque começa a ter mais livros sem ser em latim, né? No italiano corrente, porque, afinal de contas, né, nessa época, quase todos os livros eram latim. Aí nesse momento que começa a ter livro mais em língua corrente, o Leonardo da Vinci não era bom em latim, então ele quando ele começa a estudar mais, ele fala, não, olha, é preciso combinar a experiência com a teoria, né? Um sujeito só com experiência, sem teoria, é como um navegador sem bússola, né? Essa é a observação que ele vai fazer mais tarde. Mas ele dá muito valor para a experiência, né? Ele disseca os cadáveres, ele estuda os pássaros, observando, tudo assim, sem tanta teoria, né? E segundo ele, por isso, porque ele também não recebeu essa teoria, não foi instruído, né? Muito instruído assim na infância. Então ele vai para Florença, e lá em Florença, né, 2 anos depois, o pai dele, né, tudo isso ainda na tutela do pai. Como eu disse, o pai não legitimou ele, mas, né, cuidava dele como um filho, e o pai arruma para ele, né, já que ele não era legítimo, então ele não seria um tabelião, não iria dar sequência à profissão do pai, o pai arruma para ele como se fosse um certo estudo, um estágio, sei lá, né, aulas no ateliê de um pintor chamado Andrea del Verrocchio. E aí aos 14 anos então ele começa a estudar a pintura lá no ateliê do Verrocchio. E ele desde pequeno, é outra coisa também que a gente sabe da infância dele, isso é um pouco mais polêmico, se isso aconteceu ou não, parece que tem algumas dúvidas em relação a isso. O primeiro biógrafo dele, que chama Vasari, se não me engano, ele cria muitas coisas, assim. Ele é um fã muito grande do Leonardo da Vinci, então ele exagera muitas coisas. Então a obra do Leonardo da Vinci tem um pouco esse mistério, assim, né, do que aconteceu, do que não aconteceu, mas conta-se essa história, né, que ele desenhava muito bem e pintava muito bem, e o pai dele, alguém pediu o pai dele para pintar um escudo, para arrumar alguém para pintar o escudo. Ele falou, meu filho pinta esse escudo para você. E diz que ele pintou uma obra com dragões, com não sei o que, tão magnífico, que o pai dele não devolveu o escudo para o cara. Comprou um outro escudo, pintou de outra forma e vendeu, né, deu o outro escudo para o cara, porque o escudo que o Leonardo da Vinci pintou ficou muito legal. Mas enfim, a gente não sabe se exatamente isso é verdade, mas é possível que seja, né, claro. E aí, o
o Leonardo da Vinci, então, por essa vocação que o pai dele sente, né, ele começa a frequentar o ateliê do Verrocchio com 14 anos, em 1466. Né? Então ele ajudava o Verrocchio tinha uma produção muito coletiva, muito colaborativa, então ele era um artista que os discípulos, os alunos participavam muito da obra dele. Então a gente já tem aqui o dedo do Leonardo da Vinci. Né? E tem uma obra do Verrocchio que é muito curiosa, porque muitas pessoas apostam que seja inspirada, né, que o Verrocchio tem usado o Leonardo da Vinci como modelo dessa obra, que é o Davi do Verrocchio. O Davi do Verrocchio, algumas pessoas, né, vão dizer que foi, né, aí por alguns motivos assim variados, né, assim tem, por exemplo, um anjo que parece que também foi pintado pensando em Leonardo da Vinci, e esse anjo parece com o Davi do Verrocchio. Né? Então, assim, é uma suposição, não tenho muita certeza disso, mas talvez o Leonardo da Vinci ali no ateliê do Verrocchio pode ter servido de modelo para o Davi, que é essa escultura do Verrocchio. Né? Então pode ser que essa imagem seja do Leonardo da Vinci com 14 anos. Então isso é o Davi, né, derrotando Golias, cortando a cabeça dele fora, a cabeça dele está aí. E tem um aspecto que chama a atenção dos estudiosos, que o Davi está com uma cara triunfante, assim, com um certo sorriso, que vai ser uma marca muito grande do Leonardo da Vinci, evidentemente, a Mona Lisa e tudo. Né? Um sorrisinho assim, triunfante, né, que pode ser o sorriso do próprio Leonardo da Vinci, pode ser também um sorriso que inspirou o Leonardo da Vinci, né? A reproduzir esse sorriso assim, meio enigmático, assim, né? Que não está gargalhando, não é gargalhando, mas não está um sorriso tão explícito, mas está um movimento, assim, um meio sorriso, como você olha, parece que está sorrindo, tem hora parece que está indo sorrir, tem hora que não é exatamente um sorriso, né? É de deboche ou não, né? Isso vai aparecer muito na Mona Lisa, né? Evidentemente. E no ateliê do Verrocchio, como eu estava dizendo, o Leonardo da Vinci já, vamos dizer assim, já participa das obras do próprio Verrocchio. Né? Então, algumas a gente tem certeza, nessa época não era tão comum, né, os artistas assinarem as suas obras. Né? Então, o pintor não era tido como um artista tão importante, né, quanto os poetas, por exemplo. Né? Então, a gente não sabe, não tem muita precisão sobre isso. Mas o Verrocchio recebia as encomendas e os artistas participavam, né, os discípulos participavam aí das encomendas dele. Né? E aí a gente tem notícias de algumas encomendas que o Leonardo da Vinci participou. Uma delas é do Tobias e o Anjo. O Verrocchio pintou esse quadro, né, o Tobias e o Anjo, e o peixe e o cachorrinho que passa ali, né, foi pintado pelo Leonardo da Vinci. A gente vê no cachorro a coisa do redemoinho, assim, que é uma marca também, do encaracolado, pelo encaracolado, os cabelos encaracolados, é algo que o Leonardo da Vinci ele gosta muito, né, porque isso dá movimento, né, para a obra. O Leonardo da Vinci ele tem três coisas que ele fala assim que a obra tem que vencer, né, a pintura, né? Primeiro é parecer que ela é tridimensional, mesmo sendo bidimensional, tem só duas dimensões. Para o Leonardo da Vinci, a pintura tem que parecer assim que tem três dimensões. Né? Segundo, ela mesmo sendo estática, ela está parada, mas ela precisa transmitir movimento. Né? Isso é também uma convicção da obra dele. E a terceira coisa que ele busca é que os sentimentos, né, que estão ali internalizados nos personagens, eles têm que aparecer na imagem. Então são três desafios para o pintor. Né? Ele precisa trabalhar com duas dimensões, mas parecer que tem três. Ele precisa trabalhar com uma imagem estática e precisa parecer que está em movimento. E ele precisa trabalhar com uma imagem do corpo, ele não pode descrever os sentimentos,
mas ele precisa de alguma maneira descrever esses sentimentos com o corpo dos personagens pintados. Esses são os desafios que o Leonardo da Vinci se coloca. Por isso tem muito essa coisa do movimento, né? Ele procura, então, uma outra obra dessa época também, né, que é o Batismo de Cristo. Ele pintou essas águas que está no pé de Jesus aí, né? Jesus está sendo batizado, e aí tem essa água aí, ele pinta essa água que está em movimento, né? A água que está descendo, então tem de novo essa coisa do redemoinho, do movimento das águas. E também nessa obra ele pinta um desses anjos, o anjo da esquerda, o Leonardo da Vinci que pintou. E aí o Vasari conta, esse biógrafo do Leonardo da Vinci é o primeiro biógrafo, então ele está mais perto da época. Ele poderia ter mais elementos, vamos dizer assim, para dizer a verdade, né? Mas ele ao mesmo tempo está muito impactado com o homem Leonardo da Vinci. Então também não é tão fiel assim, né, a descrição dele. Mas ele conta que o Verrocchio, no dia que viu o Leonardo da Vinci pintando esse anjo, que viu esse anjo pintado, ele parou de pintar. De tão impressionado que ficou. E o anjo tem de novo, né, esse cabelo encaracolado, né, e tem um aspecto, assim, uma cara, né, que já tem uma expressão ali também interessante. E o Leonardo da Vinci participou, mas é uma obra em conjunto, né, o Batismo de Cristo, do Verrocchio e Leonardo da Vinci. E assim, uma das obras que mais o Leonardo da Vinci, a gente tem convicção assim, de que o Leonardo da Vinci participou mais lá da obra no ateliê do Verrocchio, essa pintura da Anunciação. Essa pintura ela é mais Leonardo da Vinci, vamos dizer assim, do que Verrocchio, pelo que tudo indica. Então é uma pintura interessante, que a gente vê assim, algumas questões da perspectiva, né, alguns trabalhos importantes do Leonardo da Vinci, mas que também recebe algumas críticas, né? Então, por exemplo, o Leonardo da Vinci, que preocupava tanto com essa questão da expressão, de transmitir o que se passava no interior do personagem, né, na imagem, ele faz uma Nossa Senhora com um olhar, uma cara sem muita expressão, né? Também essa coisa da poltrona, a maneira como o vestido, né, da Maria abraça a poltrona, criou uma sensação de que ela tem 3 pernas. Vocês estão percebendo? Que isso esteticamente foi criticado, né? Então assim, tem algumas coisas, aquelas árvores lá do fundo, que tem alguns erros na perspectiva, algumas estão mais perto, mas elas têm o mesmo tamanho do que a que está no fundo. Então alguns detalhes assim que mostra assim, que é um Leonardo iniciante, mas por outro lado, né, tem assim um trabalho, um cuidado nos detalhes da roupa do anjo, do cabelo do anjo, né, que também mostram a marca de genialidade do Leonardo da Vinci. Bom, então o Leonardo da Vinci esteve nesse período, né, ali no ateliê do Verrocchio, participou dessas 2 obras, do Anjo Tobias, do Batismo de Cristo e principalmente da Anunciação. E nesse período aí, que ele estava no ateliê do Verrocchio, aconteceu algo que também é importante para a biografia dele. É um período, um momento em que ele é acusado de sodomia, né? Então tem um prostituto chamado Jacopo Saltarelli, que é acusado de praticar sodomia, né? Sexo anal, relações homossexuais, com algumas pessoas ali de Florença, né? E pensar, né, que era um crime isso na época, e o nome do Leonardo da Vinci aparece ali, né? Então não é exatamente que ele é acusado diretamente, mas o Jacopo Saltarelli é acusado de ser um prostituto que pratica sodomia com as pessoas ali, e eu acho que, salvo engano, parece 4 nomes, e um deles é o Leonardo da Vinci. A acusação é arquivada por falta de provas e testemunho, mas eles escrevem, olha, vamos arquivar essa acusação, desde que não apareça outra, né? Se aparecer outra, a gente vai aprofundar e reiniciar as investigações. E aparece outra, tá? Todas 2 em 1476, mas mesmo assim essa segunda também é arquivada.
Isso eu acho que é um fator importante, né? Porque, claro, diz assim da vida íntima do Leonardo da Vinci, não se tem certeza, porque a acusação, afinal de contas, foi arquivada. Então pode ser um boato, pode ser uma calúnia, pode ser uma acusação, né, de um crime que ele não cometeu. Lembrando que era crime, então também teria toda vamos dizer assim, ele teria motivos para esconder isso, né, e colocar isso como algo mais segredado. Mas o fato pode ter acontecido ou não isso. Agora, tudo indica, embora haja ainda algumas polêmicas, alguns mistérios, mas tudo indica que sim, o Leonardo da Vinci, ele era um homossexual. Com certeza não teve, né, relacionamentos com mulheres, não sabe, né, se ele namorou uma mulher, não, parece que nunca teve relacionamento com mulheres. Ele descreve a sexualidade, né, com uma certa, dizendo assim, a sexualidade como se fosse um instinto meio bestial dos seres humanos e tudo, né? Então algumas pessoas, alguns biógrafos entenderam que ele fosse assexual, que ele tivesse assim, uma certa atração, uma coisa assim, né, em referência aos homens, mas que ele não tinha praticado, né, não fosse um homossexual, vamos dizer assim, que tivesse vivido relacionamentos homossexuais, amores, namoros. Mas eu acho, né, assim, parece mais consensual que sim, que ele foi um homossexual e que inclusive ele teve pelo menos assim duas pessoas em que ele relacionou. Um é um músico, que é o Atalante Migliorotti. Esse músico, ele teve possivelmente um namoro, foi com esse músico para Milão, quando ele mudou de Florença para Milão. Há um pouco mais de polêmica se ele namorou ou não esse cara, mas parece que sim. E também é uma polêmica quando ele pinta, anos mais tarde, né, em 1485, ele pinta esse quadro, que é o retrato de um músico. Dizem que foi inspirado, ele já não estava namorando com esse cara, porque esse cara tinha ido lá para Milão e tornou um músico lá em Milão. Mas diz que ele usou como modelo o Atalante. Mas isso é menos certo, se tem mais dúvidas enquanto a isso. Quanto ao Salai ou Salai, né, o Gian Giacomo Caproli da Oreno, ele é muito provável que foi um namorado, um companheiro do Leonardo da Vinci, né? Ele era um discípulo, um aluno do Leonardo da Vinci de pintura, mas assim, os gastos que o Leonardo da Vinci tinha com ele, né, as roupas, a forma como tratava, não tem nenhuma confissão disso nos cadernos do Leonardo da Vinci, né? Não tem uma certeza absoluta sobre isso, mas parece ser um certo consenso entre os biógrafos de que o Salai foi de fato um namorado, um companheiro de Leonardo da Vinci, acompanhou ele até quase o resto da vida, né? Quando ele morre lá na França, o Salai tinha ficado em Milão, mas estava junto com ele ali ainda, né? Ele conhece o Salai era quase uma criança, assim, quase aquela perspectiva do amor dos gregos lá, né, de ter um discípulo e um mestre, né, que se relacionam. Parece muito isso, assim, o Salai, né, vai para o ateliê do Leonardo da Vinci novo, e o Leonardo da Vinci faz muitos desenhos dele, como eu disse, descreve ele assim, com muitos gastos. O Leonardo da Vinci é que dá esse apelido para ele, Salai, que é como se fosse um pequeno demônio, um pequeno capetinha, assim, né, que roubava convidados do Leonardo da Vinci, fazia travessuras e até mesmo, né, como eu disse, roubo. E o Leonardo da Vinci chama ele de Salai, de demoninho, assim, né, de capetinha, assim, né, um menino encapetado, assim. E vive com o Leonardo da Vinci, tudo indica como um namorado. No final da vida, o Leonardo da Vinci ainda teve uma outra pessoa, que é o Batista de Villanes, né, que parecia que ele estava se relacionando quando ele morre, mas ainda mantendo um relacionamento com o Salai, assim, né, o Salai acompanhando ele. O Salai ficou com umas obras, inclusive, que estavam em posse do Salai quando ele vai para a França e morre lá na França, né? Agora,
Algo também polêmico, né? Tudo parece que o Salah e o Atalante provavelmente foram namorados e o Batista de Villanes também. Agora, o Francesco Melzi, ele adota o Francesco Melzi, ele era amigo da família Melzi, e quando o Francisco Melzi tem 10 anos, e ele já, não idoso, né, mas maduro, ele adota o Francisco Melzi. E aí há uma certa polêmica, de que o Francisco Melzi, será que foi também assim como o Salah? Né? Pelo menos na leitura do Walter, por exemplo, Isaacson, não, ele foi um filho adotivo. E a gente não sabe se teve alguma relação ou não, parece que não, isso foi com consentimento da família. A família Melzi era amiga dele, e o Melzi tinha vocação para pintor, e o Leonardo da Vinci então adota o Melzi e ensina o Melzi vira um discípulo, um pintor, discípulo de Leonardo da Vinci, inclusive pintou aquele retrato do Leonardo da Vinci, que está na Inglaterra, né? Então, mas de toda maneira, tudo indica, né, que o Leonardo da Vinci viveu assim, ativamente a sua homossexualidade, embora não pudesse confessar, porque era crime, era condenado, né? Mas ele mesmo faz algum elogio ao que ele chama de l'amore masculino, né? L'amore masculino é justamente esse namoro entre os homens, lembrando o amor grego, né? Da pederastia grega, que era justamente um homem mais velho relacionando com um homem mais novo, que não só não era crime na Grécia, como era também algo valorizado. Então, nesse período, né, ele foi acusado de sodomia, né, e continuou lá no ateliê do Verrocchio. A acusação foi arquivada e tudo. E nesse período de Florença também surgem algumas obras importantes do Leonardo da Vinci. E aí agora já assinada, né? Assinada não era comum assinar, né? Mas assim, que feita individualmente por ele e registrada, inclusive pelos biógrafos, pelas pessoas da época, como obra do Leonardo da Vinci, né? Sempre há dúvidas. As obras do Leonardo da Vinci sempre, será que foi, será que é original, será que é uma cópia, né? Há várias polêmicas sobre as obras dele, mas essas são obras que muito provavelmente, né, assim, na história é tida, né, pelos críticos de arte, é tido, até sem muitas dúvidas, essas que eu vou colocar aqui, como obras exclusivamente do Leonardo da Vinci. Uma delas é a Ginevra de Benci, né? O Leonardo da Vinci recebeu essa encomenda, essa comissão, né, do esposo dela, salvo engano, né, para desenhar uma mulher, né, da aristocracia ali florentina, né? E ele desenha ela, a gente vê assim, alguns detalhes importantes, como eu já mencionei aqui, esse encaracolado do cabelo, feito com muita perfeição, com muito cuidado, né? O céu azul ali atrás, o Leonardo da Vinci se interessa muito pela tonalidade do céu, né? Inclusive ele pesquisa por que o céu é azul, se o universo é escuro, né? E chega a conclusões até acertadas de que as partículas de água, né? Ele reproduz essa experiência até em casa, assim, né? Coloca tinta preta sobre a água, vai, né? Colocando ali camadas disso daqui para tentar reproduzir e explicar por que o céu, né? A gente vê o céu azul, né? Tem um azulado ali bonito também, tem algumas marcas da obra dele que vai continuar adiante. No entanto, de novo, a gente vê uma expressão, vamos dizer assim, mais neutra, né, da personagem, assim como a Maria lá da Anunciação, né? Então a gente vê ele, talvez esse seja um ponto que ele vai avançar e que vai conquistar mais, assim, né? Evidentemente estou trazendo algumas reflexões aqui, bem assim, do que eu li da biografia e tal, tá, gente? Não sou nenhum crítico de arte, então é algo, o que me interessa mais contar a história de vida dele, só que a obra dele, evidentemente, é algo importante da vida dele. Além da Ginevra de Benci, também ele pinta duas virgens com bebês,
né? E justamente num período em que ele ganhou irmãozinho, né? Então já estava mais velho, já com em torno de 20 anos, né? 20 e poucos anos. E ele, pode ser coincidência ou não, mas ele tem irmãos, né? O pai dele consegue finalmente ter um herdeiro legítimo, né? São períodos que ele pinta, né, Maria com Jesus bebê. E aí tem né, são duas pinturas, a Virgem de Benoit e a Virgem do Cravo, essa primeira aí, né? Estou mostrando, né, a Virgem de Benoit. Nessa pintura a gente vê uma coisa interessante que vai aparecer muito na obra do Leonardo da Vinci, que são as sombras, né? Vocês veem as dobras do bebê, o bebê é todo dobro, né? Cheio de dobrinha assim, e as dobras tem uma sombra assim, né, muito peculiar, que é chamada de esfumato, é uma forma do Leonardo da Vinci fazer uma sombra, né, como se fosse uma espuma, uma fumaça, né, assim, porque ele explora muito isso, porque para dar essa impressão de tridimensionalidade, né, de ser 3 dimensões, o Leonardo da Vinci acha que ele precisa saber muito reproduzir a forma como a sombra bate. A gente tem que lembrar que nessa época não tinha retrato, né? Então, tipo assim, ele precisava reproduzir na tela, no bidimensional ali, uma impressão de 3 dimensões, e ele achava que poderia fazer isso através muito da sombra, né? Então a luz está batendo de um jeito, na hora que faz a dobrinha, faz uma sombra, debaixo do pescoço tem que ter uma sombra. Ele estuda muito esse jogo de luz e sombra, de claro e escuro, né? E aí isso já aparece nesses bebezinhos, né? Tá vendo? É claro, aí uma parte escura. Esse jogo para ele dava um realismo. Era muito importante nessa época o pintor transmitir um realismo. Não tinha fotografia, né? Era como se fosse a fotografia da época, né? Depois isso vai virando, né, não tão importante assim, né? Na vanguarda, por exemplo, né? E aí você, Picasso, né, o cubismo, você pode desenhar uma pessoa lá com figuras geométricas, né? A cara dela pode ser um triângulo, não tem nada a ver, né? Mas nesse momento era muito importante o realismo. E também na Virgem do Cravo, a gente vê a mesma coisa, né? Um jogo de sombra muito interessante na barriga do bebê, né? Uma parte mais sombreada. A gente viu um cuidado muito grande assim, do Leonardo da Vinci nesse sentido, né? É dessa época também, né, desse período dele florentino, vamos dizer assim, desse período que ele está em Florença. Não, aí depois ele funda o próprio ateliê dele, tá? Ele sai do ateliê do Verrocchio e funda o seu próprio ateliê, ainda em Florença. O São Jerônimo do Deserto, que é de 1480, mas o São Jerônimo do Deserto tem uma coisa muito curiosa, muito interessante, que a veia do pescoço do São Jerônimo, né, ela é pintada de uma forma que o Leonardo da Vinci só foi descobrir esse músculo, né, dissecando cadáveres lá em 1500 e pouco. Então muita gente acredita que o Leonardo da Vinci voltou depois de muitos anos. Ele não entregou essa obra, como muitas obras ele não entregou, tá? Isso é uma marca dele, não acabar as obras, não entregar as obras, né? Mas ele provavelmente, depois de ter dissecado, estudado e anotado no caderno lá esse estudo, essa descoberta que ele fez lá em 1500 e pouco, né, muito provavelmente ele voltou no São Jerônimo e repintou, redesenhou o pescoço dele, né, de acordo com o estudo de anatomia que ele tinha feito. Então você vê um cara muito perfeccionista, assim, né, que volta a uma obra depois de muito tempo. A obra nunca termina para ele, de fato, né, porque sempre ele vai aprendendo coisas novas e tudo. Mas a obra desse período ficou mais famosa enquanto assim, obra inacabada, é a Adoração dos Magos, né? Essa obra aí em que ele tenta reproduzir, né, o momento dos Reis Magos chegando aí, né, no nascimento de Jesus. Ele é contratado para fazer essa obra no mosteiro e ele não termina essa obra. E aí essa ficou como uma primeira assim, grande obra que ele não terminou, mas depois várias outras obras dele permanecerem inacabadas. E alguns biógrafos atribuem a esse perfeccionismo, né? Então a gente tem Maria aí, né, com Jesus, e os Reis Magos chegando, a família ali, né, a Sagrada Família, mas foi uma obra que ele não terminou, né? Então essas são
algumas obras, né, dele no período de Florença. E aí, ele então, ele recebe algumas encomendas, algumas comissões ali em Florença, tanto é a Adoração do Mago, mas ele não termina, né? E ele já começa em Florença ganhar essa fama de artista que não termina muita obra. Em Florença era um cenário artístico, né? Tinha uma efervescência artística, cultural muito grande, principalmente financiada pela família dos Médici, mas os Médici ali não contemplam muito o Leonardo da Vinci, não. Ele vê que não está recebendo muitas comissões, muitas encomendas, e decide então, né, a Milão, o Duque de Milão faz uma visita lá em Florença e ele acha que pode ser interessante ele trabalhar para o Duque de Milão, né, que é o Ludovico Sforza. Ludovico Sforza, né, conhecido como o Moro, Duque de Milão, recebe então uma carta, ele manda uma carta para o Ludovico dizendo que queria trabalhar com ele. E essa carta, a gente, né, tem acesso a essa carta. Essa carta, ela traz uma coisa muito legal, assim, muito curiosa, que vai mostrar assim, uma marca do Leonardo da Vinci. Ele se oferece para trabalhar para o Ludovico Sforza, mostrando vários trabalhos que ele pode fazer, de engenharia hidráulica, escultura, um tanto de coisa, né? Principalmente na área militar, né? Então ele fala de algumas armas, né, que ele poderia produzir, ele desenha até, né, uma besta assim, gigante que ele pudesse lançar, né, jogar uma lança no inimigo. O Duque de Milão era um governante bélico, assim, então ele fala que, né, poderia fazer muitas coisas militares, assim, de engenharia também, de mudar o curso de um rio, mesmo sem nunca ter feito muito dessas coisas, mas já ter teorizado, já ter pensado, e achava que era capaz de fazer. Então ele promete tudo isso para o Ludovico. E no finalzinho, um dos últimos parágrafos dessa carta, ele diz que também sabe pintar. Né? Na citação, né, literal aí da carta, ele diz assim: além disso, também sei esculpir em mármore, bronze e argila. Da mesma forma, na pintura, posso fazer tudo o que for possível, também, tão bem quanto qualquer outro, não importa quem seja. Mais do que isso, eu poderia trabalhar no cavalo de bronze, que seria uma homenagem à glória imortal e honra eterna de Vossa Senhoria, seu pai. Então aqui ele diz, olha, eu também sei pintar, você vê, quase como um adendo. É interessante que ele vai ser conhecido principalmente pela pintura, mas ele de fato fazia muitas coisas, era um artista muito completo, e mais do que isso, um cientista, um curioso, né, que vai antecipar algumas descobertas que foram feitas só 100 anos depois, mas que lá no caderno dele já tinha um esboço sobre, por exemplo, um movimento do coração específico. Então tinha coisas muito interessantes assim. Então ele se oferece como um homem assim que também sabe pintar. E aqui uma outra coisa interessante nessa carta é que ele se oferece para ajudar aí, para trabalhar no cavalo de bronze, que o Ludovico de fato queria fazer. É uma escultura de bronze que ele ia fazer em homenagem ao pai dele, né? E o Leonardo da Vinci de fato vai pegar essa obra lá em Milão, mas vai ser uma outra obra que não vai terminar. Dessa vez não tanto por culpa do Leonardo da Vinci, né? O Duque de Milão entra em guerra com a França e derrete o bronze que estava sendo usado não derrete, né? Não tinha sido feito ainda, mas o bronze que estava destinado para o cavalo vai para artefatos da guerra, né? Então nesse momento o Leonardo da Vinci já é mais do que um pintor, vocês percebem? E nos cadernos dele a gente vê isso, né? Por exemplo, nós vemos os desenhos de armas militares, como da besta, como um carro ceifador, esse carro aí, ó, ele desenha no caderno dele, um carro que tem tipo umas foices assim amarradas, né?
Então é um instrumento de guerra. Nesse momento, né, a gente vê também estudos sobre o voo, né? E isso é importante dizer também, que quando ele vai para Milão, aí o Duque aceita ele, tá? Então ele vai trabalhar para a corte do Ludovico Sforza, mas de fato ele não recebe muita encomenda de início de pintura, não. Ele fica trabalhando, isso é interessante dizer, muito como animador da corte. Então ele trabalha em espetáculos teatrais, né, espetáculos, homenagens ao Duque, essas coisas assim, artísticas, mais de eventos, né, e não tanto como a pintura, a escultura, que é algo que fica mais para a história, né? Mas ele trabalhou muito em eventos, então a gente vê esse esforço dele de fazer desenhos, por exemplo, de objetos voadores, de máquinas voadoras, mas muito delas, desse período, é para o teatro. Também ele vai tentar fazer para o homem voar mesmo, para o ser humano voar, inventar uma máquina voadora para o ser humano. Mas nesse período, né, que a gente vê aí essa tentativa dele de desenhar algumas máquinas voadoras, né, esse trabalho mais de engenharia aí, muito delas era voltada para o teatro. Então ele vai lá para Milão, se oferecendo quase mais como um engenheiro militar e civil também, mas principalmente militar, e é contratado, é convidado para ir lá, né, recebe o salário dele lá, mas ele fica trabalhando mais nessa animação, né, da corte e tudo, né? Então esses desenhos são feitos nesse período, né? Ele recebe, como eu disse, poucas encomendas do próprio Ludovico. Ludovico não coloca ele exatamente como pintor, vai chamar ele em termos artísticos mais para o monumento equestre, né? Esse cavalo de bronze em homenagem ao pai do Ludovico. Mas ele recebe poucas de início. Depois vai receber algumas encomendas do Ludovico para pintar algumas amantes, né? A gente vai ver. Mas nesse período de Milão é o período em que ele pinta a Virgem dos Rochedos, né? Tem duas versões dessa obra, uma que está na França e outra que está na Inglaterra, e olha só, aí vocês vêem, né, um quadro do Leonardo da Vinci aqui já bem mais maduro, né, do que aqueles que ele desenhou em Florença. É um quadro assim onde a gente vê as rochas ali atrás, né? Existem estudos de geólogos dizendo assim que as rochas, a vegetação, tudo que eles colocam ali, embora seja um cenário fictício, né? Mas é correspondente com a realidade. Então tem todo um trabalho muito meticuloso assim, né? Que ele faz, um estudo que ele faz para pintar a Virgem dos Rochedos. Ele pinta duas versões dela, né? Vou mostrar aí as duas, com poucas diferenças, mas uma diferença interessante, né? Que na primeira versão ele desenha o anjo, né? Então aí tem a Virgem Maria, né? O Cristo e São João Batista. E tem um anjo, vocês percebem? Na primeira pintura que está no Louvre, o anjo está com o dedo apontando. Olha só, é um dos primeiros quadros aí do Leonardo da Vinci que aparece esse dedo apontando para o São João Batista, apontando para fora da cena, para o meio da cena, a gente não sabe, mas tem um dedo apontando. Na segunda, pode ser até por pedido de quem encomendou essa obra, ele retira esse dedo, deixa só o Jesus que está com o dedo ali assim meio essa posição assim de bênção, né? Mas enfim, essa é uma obra desse período aí, do período que ele está em Milão, sobre então a tutela do Ludovico. Então ele fica um tempo sem pintar assim, sem receber encomendas, né, do Ludovico para pinturas, mas tem alguns retratos desse período que ele está em Milão.
Ele vai para Milão em 1482, tá? Então tem alguns retratos. O primeiro retrato que a gente tem logo que ele chega em Milão, assim, que a gente tem registrado, é justamente o retrato de um músico. Mas essa pintura, pelo que parece, não foi encomendada por ninguém, foi uma inspiração própria, né? Dizem que é do Atalante, desse namorado dele lá, da juventude, quando vai para Milão com ele, mas não se tem certeza, né? Nesse período de Milão ele já está já com o Salai, né? Mas é uma pintura desse período já milanês aí. O Ludovico, como eu disse, de início, né, ele vai para lá em 82, né, de início não coloca o Leonardo da Vinci para pintar, coloca mais, nem para engenharia militar também não, que era o que ele parecia almejar. O Ludovico chama ele mais para as festividades, para as animações ali da corte. Mas, mais tarde, em 1489, e depois na década de 90, o Ludovico pede para ele pintar, e aí, de novo, há polêmica sobre isso, se é mesmo essa mulher ou não, mas parece que sim, uma amante do Ludovico, né? Que está retratada aí nesse quadro que chama A Dama com Arminho, né? Até recentemente eu vi um meme interessante, uma brincadeira, né? Uma paródia, sei lá, que fizeram dessa pintura, que trocaram a cara, né, da dama pela do Arminho, e colocaram a cara do Arminho na cara da dama, a cara da dama na cara do Arminho. Então essa pintura ficou muito famosa, é uma pintura provavelmente feita para uma amante do Ludovico, né? De novo, ele explora muito a questão da sombra aí na mão da dama, né? A tonalidade aí do Arminho, né? Desse animal, que era um símbolo lá da casa do Ludovico Sforza também, dos Sforza. Então ele coloca essa dama, e já aqui, ó, diferente da Maria da Anunciação, da Ginebra, que ele pintou lá em Florença, né? Aqui a gente já viu uma expressão no rosto da dama, aí dessa amante do Ludovico, né? Com um olhar assim mais expressivo, né? Olhando para fora, a claridade, a luz bate ali como se ela estivesse sendo surpreendida, assim, né? Como se ela estivesse com o Arminho no colo e de repente chegasse alguém, né? Tem uma luz batendo assim, e a gente vê também essa coisa do movimento, né? Quase que dá pra gente ver assim um pouco o pescoço dela, né? Virando e olhando, né? Quem tá chegando ali, assim, né? Ou abrir uma porta, sei lá, alguma coisa mais ou menos. E o Arminho também, né? Você vê que o Arminho, ele fica meio oriçado, assim, vocês percebem? Ele levanta, assim. Então é um quadro, já tem aqui um quadro mais a marca mesmo do Leonardo. E também esse quadro, que ficou conhecido como La Belle Ferronieri, aqui também há um pouco mais de polêmica, mas também parece que foi pintado por como um retrato de uma amante do Ludovico. Aqui esse quadro também tem um pouco, repete isso do movimento com a cabeça, né? Esse movimento de olhar, assim, surpreender, só que ao invés de olhar para o canto, como a dama com Arminho, aqui a La Belle Ferronieri olha para a gente, né? Isso é interessante, né? Como se a gente é que tivesse chegado e ela vira o pescoço assim para o nosso lado. E aí é muito curioso, se vocês observarem aí, o Leonardo da Vinci, ele pinta a pupila ali, né? Os olhos dela é um pouco deslocado, assim, né? Então, se você olhar os olhos separadamente, tem o olho que é o esquerdo dela, né? Ele está mais para a ponta, como se estivesse olhando mais do canto. O olho direito está mais centralizado. Isso é interessante porque quando você está um pouco mais distante da obra, né? Parece que ela está olhando para você de todos os lados, assim, né? Parece que onde você está, ela te surpreendeu, assim, te encarou, né? Ela parece que está nos encarando, né? Parece que a gente chegou assim para ver ela e ela virou para o nosso lado, assim, né? Com uma cara de interrogação, sei lá, assim, um interrogatório, assim, sei lá.
alguma coisa mais ou menos assim. Enfim, é desse período também aí que ele está lá em Milão. Uma outra obra, não exatamente uma obra, né? Assim, porque diferente desse, que é um quadro, assim, mas um desenho do Leonardo da Vinci que aparece nos cadernos dele, muito importante nesse que aconteceu nesse período, é o Homem Vitruviano, né? Que muita gente quando lembra de Leonardo da Vinci vem essa imagem na cabeça, né? Acabou sendo um certo arquétipo assim do homem renascentista, né? Esse homem assim que está saindo ali da Idade Média, né? E que já está mais pesquisador, mais cientista, olhando para o próprio homem, né? E um homem, vamos dizer assim, perfeito, né? Sem atribuir tanta coisa assim a Deus, né? Essas explicações divinas e tudo. De fato, esse desenho acabou representando isso mesmo. E esse desenho foi feito também nessa época em Milão. O Leonardo da Vinci tinha sido contratado para fazer uma igreja. Ele e um amigo, que me fugiu o nome agora, né, eles estão pesquisando formas, arquitetura. Vocês viram que o Ludovico quase assim, que serve-se menos do Leonardo da Vinci como pintor do que para outras coisas, né, como arquitetura, escultura e animação de festas, né, fazendo essas máquinas, né, como se fossem os efeitos sonoros, como é que chama isso? Os efeitos visuais, né, das festas, das apresentações ali. E ele então é chamado para estudar, para resolver um problema de um domo, de uma igreja, né? Enfim, ele está envolvido numa obra de arquitetura junto com um outro arquiteto. E aí, justamente por conta dessa obra, né, numa intervenção numa igreja, no domo de uma igreja, se não me engano, é que ele vai recorrer aos estudos de um arquiteto romano, que é o Marcus Vitruvio Polion. O Vitrúvio, ele tinha uma ideia de que a igreja, ela tinha que ser, os templos, né, eles tinham que ser pensados e serem proporcionais à imagem humana. Então, vamos supor que vai fazer um corredor assim, né? Então é como se fossem os braços abertos de um homem, né? Então o tal lugar vai ser a cabeça. Então ele pensava a arquitetura tendo como modelo as proporções humanas, né? Essa era a defesa dele. E aí, só que as proporções humanas, elas são variáveis. Aí justamente ele tenta encontrar um padrão, né? Justamente ele tentando encontrar assim, olha, tem um padrão, como se fosse assim, um ser humano perfeito, vamos dizer assim, um ser humano modelo, onde a gente pudesse usar aquele ser humano como padrão, como modelo de proporções que a gente pudesse replicar na arquitetura. Então a gente vai pensar a arquitetura de acordo com os padrões, as divisões das proporções humanas. Essa era a tese do Vitrúvio. E o Vitrúvio então escreve como seria mais ou menos esse homem, esse modelo ideal assim, né? Ele descreve da seguinte maneira, ele diz assim: em um templo deve existir harmonia nas relações simétricas entre as diferentes partes e o todo. No corpo humano, o ponto central é o umbigo. Se pusermos um homem, aqui ele descrevendo o homem modelo para eles, né? Se pusermos um homem deitado de costas no chão, com os braços e as pernas estendidas, em um compasso centralizado no umbigo, os dedos das mãos e dos pés tocarão a circunferência do círculo assim descrito. E assim como o corpo humano produz um contorno circular, um quadrado também pode ser descoberto nele. Se medirmos a distância da sola dos pés ao topo da cabeça e depois aplicarmos essa medida aos braços estendidos, descobriremos que a largura é igual à altura, como acontece em um quadrado perfeito. E é justamente a partir dessa descrição, que o Vitrúvio não desenhou isso, ele descreveu. O Leonardo da Vinci, ele era um cara que não se contentava com pouco, assim, estudei, ele ia muito a fundo nas coisas, né?
Então ele vai estudando, e ele não também segue exatamente o que o Vitrúvio colocou, não. Ele pega as proporções que o Vitrúvio sugeriu, mas ele vai medindo nos modelos ali, nas pessoas que ele pintava, e então ele desenha esse homem que, para algumas pessoas, pode ser também um autorretrato, né, do Leonardo da Vinci, porque essa cara do Leonardo, do homem vitruviano, né, ele aparece também numa pintura de um outro pintor que desenha assim, né, dois filósofos, e parece que se inspirou no Leonardo da Vinci dessa época. Então, como o rosto é semelhante, né, algumas pessoas deduzem que o homem vitruviano pode ser um autorretrato do Leonardo da Vinci, mas isso também não existe muito consenso quanto a isso, não. Mas por que o homem vitruviano virou nesse símbolo do Renascimento? Porque justamente de você pensar, mesmo uma igreja, mesmo uma obra que é de proporções assim, divinas, mas tem o homem como referência. Vocês percebem? Assim, o homem é a referência, o homem é como se fosse a perfeição. Não é que exatamente a gente está num período que venceu, vamos dizer assim, a crença em Deus, né? Ou que a igreja não tivesse muito poder. Muito pelo contrário, as obras são todas pintadas de formas dogmáticas, né? As cores do vestido de Maria vai ser sempre azul, né? Por conta de dogmas da igreja, né? Então, assim, os temas são sempre religiosos. Então, não é que superou a questão religiosa, mas é um período em que há, primeiro, uma visita ao clássico, por isso um renascimento, né? Então visita os gregos e os romanos, então é como se estivesse, vamos dizer assim, resgatando algo que fosse anterior à Idade Média e colocando o homem como centro, né? Como modelo, inclusive para pintar inclusive obras religiosas, né? E inclusive para pensar um templo, por exemplo, né? Então o homem vitruviano acabou sendo o arquétipo do homem do Renascimento, o pensamento do Renascimento que coloca o homem no meio, né? Mas esse círculo, esse quadrado, eles estão representando ali mais as proporções, para dizer que o homem perfeito teria essa proporção, né? Do pé até a cabeça, né, teria a mesma distância do que ele com os braços abertos, então formaria um quadrado. E se ele movesse os braços e as pernas, né, formaria um círculo, cujo ponto central seria o umbigo. Esse seria as proporções perfeitas para você pintar, por exemplo, um homem, né, um ser humano, ou para você fazer a arquitetura de uma igreja, por exemplo, né, onde eu vou colocar os braços, vamos dizer assim, da igreja, né? Você tem a entrada, depois abre os dois braços, então onde eu vou colocar os braços? Eu parto dessas proporções, que o Vitrúvio pensou uma, o Leonardo da Vinci modificou algumas coisas, mas ainda inspirado no Vitrúvio. Isso foi pintado, foi desenhado também nesse período, né? No que é o período que o Leonardo da Vinci está em Milão, né? Também do período de Milão é a famosíssima, talvez uma das obras mais famosas do Leonardo da Vinci, que é a Última Ceia. A Última Ceia também foi pintada em Milão. E essa a pedido do Ludovico. Então o Ludovico Sforza contrata o Leonardo da Vinci para ele pintar o refeitório, né, de Santa Maria della Grazia, em Milão. E ele foi pintar então um painel, era um painel, né, era uma parede, né, ele vai pintar uma parede enorme, né, e isso é muito interessante, porque isso causa um desafio maior para ele, porque ele está nesse momento estudando muito a perspectiva, né? O que é a perspectiva? É você pensar, né, na tela, que é bidimensional, você construir um tipo de profundidade que dê a ilusão de ser real. Né? Então, assim, se você coloca um objeto muito longe, por exemplo, ele tem que estar menor do que o objeto que está perto, que é uma das críticas que fazem a pintura do Leonardo da Vinci da Anunciação. Então, o que o Leonardo da Vinci percebe é que as leis da perspectiva que aparece ali naquele momento, ela serve, né? Que não é ele que inventou essas leis, já existem outros teóricos,
da pintura, né, muito baseado no Brunelleschi, por exemplo, né, e outros, que já tinha uma construção de perspectiva. Mas o Leonardo da Vinci observa que, primeiro, o seguinte, que essas regras da perspectiva valiam para quadros pequenos, mas diante de uma tela tão grande, que cada pessoa iria ver essa tela de um lugar diferente, de uma distância, ele teria que repensar essas regras. Então essa obra também é uma obra importante nesse sentido, porque ele vai fazendo cálculos matemáticos mesmo para pensar essas questões muito assim precisas, né? Então esses tapetes aí, por exemplo, né, que aparecem aí do lado, né, como que eles vão diminuindo, e ele teve que se servir de um cálculo, vamos dizer assim, novo, né, que não era exatamente usado na época, né? Então é bem uma aventura do próprio Leonardo da Vinci, né? E outra coisa que ele percebe é que as coisas mais distantes, elas não estão apenas menores, mas também com menos nitidez. Então vocês verem que lá no fundo assim, ele pinta com um pouco menos de nitidez também o fundo. Então ele tem vários problemas para resolver, ele se dedica muito a essa obra, fica indo nessa obra constantemente, né? Todo dia, passava horas lá, tinha dia que praticamente não pintava. O Ludovico Sforza começa a ficar chateado com isso, cobrar ele, né? Você não trabalha e tudo, e ele diz assim, olha, para um homem de ideias, quando a gente trabalha com ideias, não trabalhar pouco é importante, porque a gente está trabalhando internamente, né? Mas o perfeccionismo dele faz adiar muito, né? Terminar mesmo a obra. Mas enfim, ele faz essa obra, né? Que é muito emblemática, né? Ela é o momento em que Cristo diz que um dos apóstolos, né, um dos discípulos dele vai trair ele, né? Então você vê, e aí de novo o Leonardo da Vinci escolhe uma cena, né, para estar ali no refeitório, portanto uma cena de ceia, né, da última ceia, né, e uma cena que provoca um movimento, né, porque imagina a bomba, né, Cristo chega para eles e diz assim, olha, um de vocês vai me trair, e aí a gente consegue ver, né, a reação de cada apóstolo, né, e é separado mais ou menos em grupo de 3, né, cada um, três assim, após eles vão conversando ali, movimentando, e a gente vê isso também, né? Uma imagem que está estática, mas que provoca um certo movimento. Exceto de Jesus, né? Jesus parece, olha só como Jesus parece uma tranquilidade, assim, né? Ele acabou de anunciar que alguém vai trair, os discípulos todos entram em alvoroço, mas Jesus permanece ali tranquilo, né? Então é uma obra, ela está na parede, né? É uma obra que foi o Leonardo da Vinci, como ele teve que pintar, né? Demorava muito para pintar, ele inventou umas técnicas com clara de ovo e tal, não sei exatamente especificar, eu sei que o resultado não foi muito bom, porque a obra ficou linda, maravilhosa e tal, muito boa, mas para preservação dela, parece que 10 anos depois ela já estava toda descascada, e essa técnica que ele usou, né, para trabalhar, né, nessa obra que ele usou alguma técnica, né, para que ele pudesse demorar mais mesmo nessa obra, no processo de secagem ali da tinta, não sei especificar exatamente, né, tecnicamente aqui, senão posso me perder também, quem tiver curiosidade, só investigar isso, mas tem isso, né, assim, a obra acabou se perdendo, né, ela acabou se deteriorando, assim, e aí, inclusive, depois abre uma porta, né, quebram lá essa parede e abrem uma porta logo embaixo aí de Cristo, né, porque a pintura já estava toda desfeita. Então, algumas pessoas deduzem que embaixo da mesa dava para ver o pé de Cristo, por exemplo, né? E talvez o pé cruzado, que poderia ser uma referência e aí relatos, né, de pessoas que viram a obra genuína, né? A crucificação, né? Enfim, mas a gente não... Aí sabe que abriu uma porta aí, né? Embaixo da mesa tem uma coisa assim meio, né, cinza assim,
mas, né, porque quando restauraram, não perdeu, essa parte se perdeu mesmo, né? Mas com certeza é uma das obras mais importantes do Leonardo da Vinci, né? Ela está lá ainda, né, no refeitório, mas agora, né, evidentemente restaurada, né? Muito do original se perdeu. Ainda nesse período de Milão, né, a gente sabe que a mãe dele morre, e a gente sabe disso porque ele anota os gastos do funeral dela, né, com a Caterina, e a gente sabe muitas coisas da vida pessoal do Leonardo por conta das anotações dos gastos, que era um hábito que ele tinha no seu caderno, né? Então os gastos com material de pintura, os gastos com os seus discípulos, com roupas, né? E ele gasta uma grande quantia, né, no funeral da Caterina, então a gente anota isso, então a gente sabe que ela faleceu, né, nesse período que ele está em Milão ainda, em 1493, salvo engano, né? E poucos anos mais tarde, ele volta para Florença. E vamos tentar entender como é que foi esse retorno. Primeiro é preciso compreender, né, lembrar assim, que o bronze destinado ao monumento equestre, né, que ele faria lá em homenagem ao pai do Ludovico, ele é destinado para a guerra, justamente no momento em que Milão está, né, vivendo um momento de tensão com a França. E isso decepciona bastante o Leonardo, parece, né? Ele fica muito chateado com isso. E, mais importante do que isso, a França invade Milão, né? Então, assim, de início, o Leonardo, isso não causa um grande problema para o Leonardo, pelo contrário, ele se aproxima dos governantes franceses e tem boa relação com a França, ali, quando Milão está tomado pela França, mas, né, ao saber que o Ludovico pretendia, né, retornar ali a Milão, o Leonardo começa a achar um pouco perigoso, né? Assim, não sabe exatamente qual vai ser a interpretação do Ludovico quando ele tomar Milão novamente e saber que o Leonardo, vamos dizer assim, ficou próximo, né, dos franceses. Então, diante desse momento, assim, não querendo envolver muito nessas contendas aí de Milão e França, o Leonardo decide voltar para Florença. E aí ele volta para Florença, né? Lembrando que ele nasceu em 20, morou um tempo em Florença quando ele participou do ateliê do Verrocchio, né? Nesse momento, Florença, o patrão da arte ali era a família Médici, mas que não dá muita encomendas ao Leonardo, e ele vai para Milão, onde o patrão dele vira o Ludovico, né? A França invade Milão, ele continua, ele faz uma certa parceria com os governantes franceses, alguma amizade até, inclusive com o rei da França, mas diante da ameaça de Ludovico retornar a Milão, ele volta então para Florença. E em Florença ele pinta, ou pelo menos começa a pintar, alguns quadros importantes, né? Um deles é a Madonna do Fuso, que esse quadro aí, ó. Eu acho esse quadro muito bonito, né? Essa carinha desse bebê, assim, essa boquinha dele, assim, né? Bem assim, inocente, olhando, segurando o fuso, né? Esses fusos de costura. E é muito interessante porque o fuso tem o formato de uma cruz, né? Então a gente vê o menino Jesus ali contemplando algo que, vamos dizer assim, o próprio destino dele, né? E a gente vê Maria também assim num gesto, né? Parece que vai fazer alguma coisa, como se ela tivesse assim em dúvida, né? Em interferir nessa contemplação do menino Jesus com o seu destino, vamos dizer assim, e até que ponto ela pode interferir. Eu não tenho uma mão ali assim, parece que vai fazer alguma coisa e desiste, né? Ou está prestes a fazer, não dá para saber. Então é um quadro muito bonito, interessante. Ele pinta nesse momento, já em Florença. Ele vai para Florença em 1500, tá? Então ele vai para Milão em 1482, né? E em 1500 ele volta para Florença, ok? Então é um quadro, né, que é pintado nesse momento. Um outro quadro importantíssimo, evidentemente, né, que também é encomendado ali em Florença,
é a Mona Lisa, né? Importantíssimo, evidentemente. Ele começa a pintar aí, ele não entrega essa obra, então é uma obra que ele leva e vai ficar mexendo, retocando ela até o fim da vida dele, né? E é essa obra que foi encomendada por Giocondo, né? Um aristocrata ali também florentino, né? de Florença. E o Leonardo, né? Ele então pinta a Lisa Giocondo, né? Que acabou tendo esse nome também, assim, né? Sendo reconhecida por La Gioconda, que dá também essa homofonia assim, com a palavra jocoso em italiano, né? E até em português também, né? Que tem um pouco a ver também com esse sorriso dela, né? Assim, um sorriso meio jocoso. E aí a gente vê, né, assim, a maturidade dessa pintura dos lábios, né, do Leonardo, que já tem em outras figuras, do próprio bebê da Madonna do Fuso, mas aí a gente vê mais assim, né, um semi-sorriso, vamos dizer assim, né, que parece que está começando ou terminando, a gente não sabe. Ele estuda, o Leonardo da Vinci, ele disseca cadáveres, estudando assim, os músculos do sorriso, né? Então, para pintar, ele tinha essa teoria, né? Assim, que para o pintor pintar, ele precisa conhecer os ossos, os músculos, e ele de fato pinta, né? Esses lábios assim, né? Contraídos de uma maneira muito específica ali, que tem hora que a gente vê ele mais sorrindo, tem hora que a gente vê sério, né? Então torna-se uma marca aí da Mona Lisa e de outros sorrisos que ele vai pintar. A gente vai ver outros quadros dele que também ganham esse sorriso, né? Chamado até assim de sorriso leonárdico, né? Esse sorriso que não é muito aberto, não é muito evidente, e a gente não sabe exatamente, né, o que está se passando ali na personagem pintada, mas tem um sorriso, né, que pode ser de zombaria ou de sedução, né, a gente não sabe exatamente. Então é um quadro muito assim retocado, né, por diversas vezes, com muitos detalhes, o véu passando na testa dela assim, de uma maneira, né, e fininha assim, né, um véu transparente na testa dela, parece muito delicado também. As roupas, é muito elogiado, assim, os detalhes que como ele vai tecendo a roupa. A paisagem no fundo, de novo esse rio, né? Esse rio vindo em direção a personagem pintada. Isso aparece em outros quadros, na própria Madonna do Fuso também tem esse cenário. E a ideia da perspectiva lá ao fundo também, vocês verem que não só os objetos do fundo ficam menores, mas também menos nítidos, né? Que era uma prática também do Leonardo. E ele fazia isso através do esfumato, né? Que é esse jogo de sombra, assim, né? Esfumato em italiano lembra a palavra fumaça, né? Se refere a um esfumaçado que ele vai fazendo da sombra. Vocês lembram lá dos bebês, né? As dobrinhas do bebês? Aí a gente vê também o esfumato no pescoço da Mona Lisa, um pouco lá ao fundo também, né? Então é uma técnica usada por ele, né? E acabou se tornando um quadro muito famoso, um quadro aí que está no Louvre, né? Lá em Paris. Um outro quadro também da mesma época é a Virgem, o Menino e Santana, né? Onde a Maria está sentada no colo da mãe dela aí, né? Da Santa Ana. E uma posição muito estranha, né? Assim, um pouco estranha a posição das duas mulheres, né? Isso chama muito a atenção do Freud, né? O Freud até tem uma interpretação de que ele representa aí como se fosse uma mulher só, dividida em duas, né? Então como se fosse uma mesma mãe, duas mães fundindo em uma, né? Que talvez lembrasse a infância do Leonardo também nas duas casas, na casa da Caterina, que é a mãe dele de fato, e na casa do pai dele, né, que era casado na época com a Albiera, ou até representando a avó também aí, né? Mas enfim, as mulheres se fundem aí, né, sentado no colo uma da outra, e o menino Jesus brincando com um cordeiro, que também tem a ver com o seu destino, né? O cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e tal.
dele ser sacrificado. E aí a gente vê esse movimento aí da Maria também, assim, né, como se fosse se salvando ou não ele e tudo. E na cara da Santana, a gente vê um sorrisinho também ali, Leonardo, com um sorrisinho parece um pouco o da Mona Lisa, né? Então são algumas obras pintadas pelo Leonardo aí nesse período dele em Florença, quando ele volta em 1500, né? Também quando ele está em Florença, tem alguns acontecimentos importantes, alguns contatos que ele faz marcantes na vida dele, né? Um é com o Nicolau Maquiavel, né, que escreveu O Príncipe, né, que teoriza, né, sobre esse modo de governar, assim, né, cujo os fins, né, se tornam mais importantes que os meios, né? E o Maquiavel era próximo e trabalhava para o Cesare Borgia. E o Cesare Borgia, né, ele era de fato um comandante, assim, né, um governante maquiavélico, vamos dizer assim, né, nesse sentido de que usava de todos os meios para alcançar os seus objetivos. E o Maquiavel apresenta Leonardo para o Cesare Borgia, e o Leonardo acompanha a comitiva do Cesare Borgia, inclusive em guerra, e se depara com essa crueldade até do Cesare Borgia, mas trabalhando ali, se realizando na engenharia militar, né? Vocês lembram que isso era um desejo do Leonardo desde quando ele vai trabalhar para o Ludovico. Então ele planeja, assim, nas guerras ali do Cesare Borgia, né, mudar o rumo de um rio, intervenções militares. Ele acaba trabalhando para o Cesare Borgia, embora o Leonardo fosse um sujeito muito sensível nesse sentido da crueldade, da maldade. Ele era vegetariano, né? Não admitia, assim, maus tratos aos animais, tinha um cuidado peculiar nesse sentido, assim, para aquela época, né? E também de outras crueldades que ele condenava. Ele era um cara muito dócil, assim, e muito brincalhão. Isso também é importante dizer. Ele trabalhou lá na corte, né? Na animação da corte do Ludovico, e isso, as biografias relatam que isso era no dia a dia dele. Ele era muito brincalhão, então ele pega um largato uma vez e faz umas asas para assustar as pessoas, enche o intestino, parece, de um porco, fazendo um grande balão, e ele era muito brincalhão, muito dócil, né? E talvez isso tenha também, em algum momento, afastado ele do Cesare Borgia, né? Dizer assim, não, é demais as coisas que esse cara está fazendo. Mas é uma figura importante nesse período dele em Florença. Um outro contato também curioso e muito importante do Leonardo em Florença é com Michelangelo. O Michelangelo é bem mais novo que ele, né? O Michelangelo está começando sua carreira ali de pintor, e o Michelangelo parecia curtir uma certa rivalidade com o Leonardo, embora o Leonardo não parecia curtir tanto, mas o Michelangelo desafiava, provocava, né? E inclusive há uma cena curiosa, né? Porque o mosteiro contrata o Leonardo e o Michelangelo para pintar murais, né, nas paredes do mesmo, não sei se é um refeitório, salvo engano, um refeitório, do mesmo ambiente. Então, enquanto o Leonardo trabalhando num canto, o Michelangelo está trabalhando no outro, os dois pintando cenas de batalha. E o Leonardo, então, ele está pintando, né, num canto, e o Michelangelo no outro. E curiosamente são duas obras que não terminam, né? A Batalha de Anghiari, né, do que o Leonardo está pintando, ele desiste. O Michelangelo desiste da pintura dele, né, salvo engano, para pintar a Capela Sistina, né? Nesse momento o Papa chama ele vai para Roma, né, fazer uns trabalhos para o Papa, e abandona o mural dele. E o Leonardo abandona a Batalha de Anghiari, eu acho isso mesmo, né, por outros motivos, né? Um deles, né, o principal, é que ele aí sempre tem essa ideia, né, de que ele abandona todas as obras, então é difícil saber
O motivo, talvez pela própria perfeição, era uma obra grande também, então ele encontrou os mesmos problemas de perspectiva que ele tinha encontrado já lá na última ceia, né? Mas tirando esses motivos mais subjetivos, ele precisa ir para Milão, né? Milão ainda governado pelos franceses, mas ele precisa ir para lá para resolver algum problema em relação ao recebimento da Virgem dos Rochedos. E ele começa a frequentar mais Milão e é assediado, de certa maneira, pelo rei francês, Luís XII, e o Charles d'Amboise, que é o governante ali de Milão, que querem o Leonardo lá em Milão, né? Então, tanto o Luís XII quanto o Charles d'Amboise pedem para o Leonardo estar lá, pintando, trabalhando com eles. E aí ele começa a ir mais a Milão, vai a Florença, né? É um período também que o pai dele morre, um pouco antes dele ir para Milão, o pai dele morre em 1504, também é um episódio explorado pelo Freud, né? Porque na anotação do caderno, o Leonardo da Vinci comete alguns erros ali, e o Freud fica tentando entender o que são esses erros, chama um pouco a atenção. O Leonardo da Vinci escreve assim, né, no dia da morte do pai dele. No dia 9 de julho de 1504, aí ele anota assim, quarta-feira, só que na verdade quando vão olhar no calendário era uma terça-feira, então aí já tem um equívoco do Leonardo. Então no dia 9 de julho de 1504, quarta-feira, às 7 horas, faleceu Ser Piero da Vinci, tabelião no Palácio del Popolo, meu pai, às 7 horas, então ele repete às 7 horas também, aos 80 anos, e o pai dele tinha 78 anos nessa época, então tem algumas coisas estranhas assim, né? Deixando 10 filhos e 2 filhas, né? Então ele... E outra coisa que chama a atenção, que o Leonardo da Vinci sempre escrevia da direita para a esquerda, como ele era canhoto, para não manchar o papel, ele escrevia da direita para a esquerda, e esse relato está diferente, então possivelmente ele escreveu para uma outra pessoa, né? Não sabemos bem porquê, mas tem esse dado curioso, vamos dizer assim, né? Na morte do pai dele. E quando o pai dele morre, há um grande problema, né, no inventário. O pai dele não legitima ele na morte, né, então não inclui ele ali na herança, e começa uma certa briga com os irmãos. Isso também faz ele ter que voltar para Florença, depois que ele vai para Milão, ele tem que voltar para resolver algumas coisas, e ele parece ficar um pouco desgostoso também ali, já não estava muito entusiasmado, parece, com a pintura que ele estava fazendo, estava sendo solicitado pelos franceses para ir para Milão, e aí ele parte para Milão, mais uma vez. Então ele fica em Florença de 1500 até 1506, mais ou menos, e volta para Milão. Milão dominado pelos franceses. Em Milão, ele fica durante um tempo, e é justamente nesse período em que ele está em Milão, na segunda temporada dele em Milão, é que ele se aproxima muito da família Melzi, da Vila Melzi. Ele fica, inclusive ele mora lá um tempo, porque aí nesse período o Maximiliano Sforza, né, parente do Ludovico, invade Milão, né? Ele mostra que vai invadir Milão, e isso não agrada muito o Leonardo. Então o Leonardo ele vive até um período lá na Vila Melzi, conjunto com a família Melzi, e conhece, tem uma aproximação do Francesco Melzi, que estava ali com volta de 10 anos, me parece, né? Então é um período justamente que ele sai assim de Roma, a Vila Melzi ficava ali nas redondezas de Roma, salvo engano, né? Mas ainda ele não se afasta tanto de Roma, ele fica ali durante um tempo na Vila Melzi, e aonde ele sugere adotar o Francesco Melzi e levar o Francesco Melzi com ele, com o acordo da família, né? Então a leitura que se faz é que o Francesco Melzi não era um amante de Leonardo, mas um pupilo, um filho adotivo, quem herda inclusive o espólio do Leonardo da Vinci. Mas com o Maximiliano Sforza invadindo Milão, não é que Milão nesse período a França invade, os Sforza
reconquistam Milão, depois a gente vê que a França invade novamente, está num período tenso assim, né? E com a invasão do Maximiliano Sforza, né, o Leonardo fica um tempo na Vila Meldes e depois ele vai para Roma trabalhar com o Papa, né? Nesse período, o Papa, né, o João de Lorenzo de Médici, né, que é lá da família Médici, né, lá de Florença, ele se torna Papa, o Papa Leão X. E o Leonardo, então, né, vai para Roma para trabalhar com o Papa. Então o Papa separa, né, principalmente um irmão do Papa, também da família Médici, Juliano, né, que quer os trabalhos do Leonardo, e nesse momento ele já está um pintor reconhecido, assim, né, embora também reconhecido por não entregar obras, mas cujo talento, genialidade, inteligência, né, um cara muito inteligente em diversas áreas, né, como ele diz para o Ludovico, né, lá na carta, também sei pintar, ou seja, sei fazer muitas coisas, e de fato sabia, pelo menos planejar, nem sempre entregava, era um cara que procrastinava muito, assim, né, mas estava sempre planejando coisas deslumbrantes, assim, né, complicadas e tudo. Então ele já tinha esse reconhecimento e é chamado pelo Papa para trabalhar com ele. Ele fica um tempo lá em Roma, trabalhando com Leão X, com o irmão dele, Juliano de Médici, mas ele fica lá um tempo trabalhando com o Papa, com Juliano de Médici, mas ele também lá não desenvolve muitas pinturas, trabalhos, vamos dizer assim, públicos, né, para o Papa, para o Juliano, né? Ele se ocupa mais de algumas pinturas próprias, assim, né? Por exemplo, a Mona Lisa, que ele leva também para Roma, né? Então, e ele parece assim, mais pintar por conta própria do que a pedido do Papa, né? Então, até as próprias pessoas da época comentam assim, como se ele não quisesse mais pegar no pincel, né? De fato, não parece ser algo que entusiasma tanto ele pegar encomendas, né, de pintura. Mas ele trabalha em algumas obras próprias, a gente sabe disso porque também ele faz assim, um levantamento de todos os seus pertences, algumas vezes na vida dele, e ele registra algumas obras que ele tinha levado, que ele estava trabalhando, entre elas a Mona Lisa. Mas também ele trabalha, né, no São João Batista, essa imagem aí, né, que de novo a gente encontra esse sorriso meio enigmático, aqui até mais provocativo do que o da Mona Lisa, né, assim, mais, sei lá, provocativo mesmo, intrigante, assim, e de novo o dedo, né, aí vocês lembram, né, o dedo, na última ceia também um dos apóstolos está com o dedo levantado, o Rafael, né, até vai pintar o Platão dele também com o dedo levantado, o anjo da Virgem do Rochedo está apontando com o dedo para fora do quadro, né? O Lacan, por exemplo, vai explorar muito isso, dizendo assim, né, que é como se ele estivesse dizendo que o que é importante está fora, né? Está fora da dimensão do visível, assim, né? Está apontando para algo do real, ali, algo que foge ao imaginário da tela, né? Então esse é o São João Batista, né, pintado por Leonardo nessa época, uma pintura por conta própria, assim. Aí a gente vê também esse jogo do claro e do escuro, né, do São João Batista, né, o trabalho que o Leonardo faz com a luz, né, aí na cara dele, na testa dele, assim, né, mais iluminado, e os cabelos encaracolados, uma marca também do Leonardo, né? E esse rosto assim, meio andrógeno, né? Assim, a gente não sabe muito bem, parece de um homem, mas também de uma mulher, né? Assim, algo também intrigante. Além desse São João Batista, tem um outro São João Batista também aí, ó, apontando com o dedo para fora da tela, né? Como se fosse uma caverna e tudo, mas que ele foi documentado como Baco, possivelmente
Parece assim por estar representado de uma maneira meio também andrógena, sensualizada, né? Futuramente, na hora que a igreja, salvo engano, né, tá na época estava na Inglaterra esse quadro, em algum momento esse quadro é catalogado ao invés de São João Batista como Baco, o deus grego, né? Mas ao que tudo indica, o Leonardo pintou como São João Batista também. E vocês viram que tem um rosto até muito semelhante ao São João Batista que ele havia pintado já, né? E aí tem uma paisagem lá no fundo, né? O São João Batista sentado, ou o Baco, né? Sentado com as vestes assim, né? Cobrindo só as genitálias ali mesmo. Enfim, é uma das obras desse período também, que ele vai inclusive levar até a morte dele. Só que acontece o seguinte em Roma, né? O Leonardo não entrega muitas peças, muitas obras, está pintando mais por conta própria, né? E ele vai sendo ofuscado também pelo trabalho dos pintores mais novos, né? Principalmente por Rafael e o seu rival lá de Florença, Michelangelo. Né? Então, o Michelangelo pinta aí, né, a Capela Sistina e muitas outras obras ali para o Papa, e também o Rafael também vem se mostrando muito importante ali nesse momento para Roma. E o Leonardo, então ele vai sendo meio apagado, meio esquecido ali, ele não entrega, não está tão entusiasmado assim a pintar para os outros mais, né? Está dedicando possivelmente a essas 3 obras, Mona Lisa e esses 2 São João Batistas, né? Ou o Baco também, essa última pintura. E ele vai com o Papa numa viagem para Florença, e nessa viagem o Papa, sentindo ali, né, que o rei da França estava prestes a reconquistar Milão, então se aproxima do rei da França, o rei Francisco I, né, nessa época e já era o rei Francisco I, e o rei Francisco I era um rei assim, muito erudito, muito dedicado assim, às questões da arte e tudo, e convida o Leonardo para ir com ele para a França. E o Leonardo de fato vai para a França, viver os seus últimos dias lá na França também, sem pintar muito, né, talvez retocando esses quadros de caráter mais pessoal. Mas o rei parecia que gostava muito de conversar com ele, né? Achava ele muito inteligente, compara ele a um grande filósofo, né? Então ele fica muito próximo do rei, tem um lugar, né? Não sei se um castelo para ele, o rei trata ele muito bem lá. E é lá na França que ele passa os seus últimos dias de vida, na companhia do rei Francisco I. Continua fazendo suas anotações no caderno, frequentes, né? Sempre anotando muitas coisas no seu caderno, e até tem uma coisa curiosa, né? Uma das últimas anotações dele, ele refletindo sobre ele pensava sobre vários problemas, sobre várias coisas, como é que os pássaros voam, por que o céu é azul, quantas asas tem uma libélula, como ela movimenta as suas asas, como que é a língua de um pica-pau, né? Ele fala, eu vou descrever a língua de um pica-pau, um cara que tem muitas anotações no caderno, e ele lá com algum problema desses lá nas suas anotações no caderno, ele diz assim, é hora de parar porque a sopa está esfriando, né? É uma das últimas anotações que a gente encontra no caderno dele, e ele assim, né, interrompendo esse trabalho intelectual para cuidar do físico, vamos dizer assim, é algo interessante, né? No final da vida dele, também uma coisa que aparece muito nos cadernos dele, são desenhos sobre dilúvio, né? Então confusos, assim, né? Desenhos assim, de águas, redemoinhos, né? Algo que estava desde o início da obra dele, mas que foi ganhando uma proporção mais caótica nesse final de vida. E então, é isso, Leonardo da Vinci morre no dia 2 de maio de 1519, aos 67 anos de idade,
deixando várias obras inacabadas, não entregues, né, que ficaram com o Meldes, outros ficaram com o Salai. O Salai acompanha ele em toda essa jornada, tá? Eu acho que, só no momento que ele vai para a França, é que o Salai fica em Milão, né? Então ele deixa várias obras inacabadas e principalmente vários cadernos com anotações muito preciosas, com desenhos interessantes, né? Retratos, desenhos, né? Anotações, reflexões e principalmente muito estudo, né? E o que fez ele assim entrar para a história mesmo como um gênio, né? Assim, um gênio por conta dessa sua curiosidade de tentar observar as coisas, explicar tudo, né? Abrir os cadáveres para entender como funciona um sorriso, por exemplo, estudar a língua de um pica-pau, tentar entender sobre engenharia militar, engenharia hidráulica, fluvial, né? É um cara assim, né? Esses cadernos dele viraram algo muito importante, com algumas descobertas, inclusive, que ele antecipa, através da sua própria observação, sua pesquisa, ele antecipa grandes descobertas que foram feitas posteriormente, né? Assim como talvez uma das mais famosas em relação ao coração, ao movimento do coração, mas também, por exemplo, sobre máquinas voadoras, né? Claro que seria um exagero dizer que ele já estava prestes ali a descobrir um avião, um helicóptero, alguma coisa assim, mas se ocupou disso, né? Então ele chegou a raciocínios importantes, né? E inéditos naquela época. Então, de fato, um grande homem da nossa cultura e da nossa história, com uma genialidade não apenas na pintura, mas em várias outras áreas também, né? E um cientista nesse sentido também, né? De início um cientista, vamos dizer assim, voltado para a sua arte, né? Ele quer dissecar cadáveres, por exemplo, para entender como funcionam os músculos, para ele poder pintar melhor o músculo. O pescoço, por exemplo, de São Jerônimo no deserto é fruto de uma pesquisa desse tipo, mas que aos poucos ele vai inclusive abandonando a pintura, né? Vocês verem que no final da vida dele nem está tão ligado mais assim à pintura e continua um cientista, vamos dizer assim, um estudioso pelo próprio conhecimento, né? Enfim, essa é a história de Leonardo da Vinci. No curso Histórias Clínicas de Freud, nós vamos retomar a vida de Leonardo a partir do comentário que o Freud faz daquela lembrança, né, que ele tem do berço, de um pássaro enfiando a cauda na boca dele. Ok? Isso aí. Um abraço, pessoal. Tchau. Se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar dor? Se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar dor? É isso aí.